como já falamos anteriormente, que vocês, no caso de dúvidas, não hesitem em buscar ajuda, tá? Seja do monitor, seja também do professor mediador, ok? Bom, pessoal, na aula passada, vocês me perguntaram sobre aplicações das integrais múltiplas, né? Então, a gente aprendeu a calcular integrais duplas, integrais triplas, os sistemas de coordenadas cartesianas, né? As duplas em coordenadas polares, triplas em coordenadas cilíndricas e também em coordenadas esféricas. E aí vocês perguntaram, tá, professora, beleza, eu já aprendi como que calcula, né? Mas onde que eu vou utilizar esses cálculos? Então, a gente já viu também, tá, que as integrais, elas podem ser utilizadas quando eu penso, por exemplo, numa integral dupla de uma função unitária, posso pensar no cálculo de área, tá? Agora, quando eu penso numa integral dupla de uma função f de xy num elemento de área, eu posso calcular volume, ou também posso calcular volume por meio de uma integral tripla em um elemento de volume, tá? Então, área e volume são algumas das aplicações, e aqui a gente vai ver uma outra aplicação, que é no cálculo de massa e centro de massa, tá? Mas antes a gente precisa recapitular a densidade, tá? Então, pessoal, cálculo da densidade, tá? Quando eu penso numa lâmina, vamos imaginar que a lâmina seria algo visualizado aqui no 2D, tá? Então, algo realmente muito fino, tá? Por exemplo, esse meu suporte aqui de copo, tá? Então, imagine que ele tem uma altura aqui que é praticamente desprezível, né? Ele é tão fino que a altura chega a ser desprezível. Imagina, por exemplo, uma folha de papel, tá? Então, aqui é só para ilustrar, né? E aí, nesse caso, então, da lâmina, a densidade seria calculada como massa dividido pela área que ocupa, tá? Já no caso do sólido 3D, tá? Por exemplo, aqui, ó, né? Esse bloquinho, por exemplo, um cubinho de gelo, tá? Um bloquinho de madeira, que seja, a densidade seria massa por volume, tá? E se eu quisesse determinar, então, aqui a massa, ó, é só isolar, né? Massa vai ser D vezes V, tá? Então, vou passar aqui o V que está dividindo para o outro lado multiplicando. Ou, no caso do 2D, massa vai ser densidade vezes a área, tá? Em particular, pessoal, aqui na nossa aula, eu vou trabalhar com vocês o caso da lâmina, tá? Pensando, né, nessa lâmina, nesse objeto que é suficientemente fino. Vou desprezar a sua altura, tá? Mas a gente vai ver que a extensão vai ser válida aqui também quando consideramos um sólido, tá? Bom, então, considerando uma lâmina em uma região D do plano XY, cuja densidade em unidade de massa por unidade de área no ponto XY, em D é dado por ρ de XY, em que ρ é uma função contínua sobre D, tá? Então, pessoal, não confunde com a aula passada. Na aula passada, a gente usou o ρ para indicar o raio, a distância lá da esfera, né? Quando eu tenho lá uma esfera centrada na origem, aí essa distância até a extremidade, tá? Aqui a gente vai usar o ρ também, mas agora no contexto de densidade. Então, quando aparecer aqui esse ρ, estou pensando numa função densidade, ou seja, medida aqui em unidade de massa por unidade de área, né? Por exemplo, unidade de massa, quilo, unidade de área, metro quadrado, tá? Então, essa minha lâmina, né? Ela tá aqui no plano XY, estou visualizando ela no 2D, porque lembra que ela é muito fina, tá? Para encontrar a massa dela, o que a gente viu agora há pouco, pessoal? Para encontrar a massa, eu vou fazer densidade vezes a área, né? Então, densidade, ρ de XY, essa minha densidade, ela é uma função de duas variáveis, uma função de x e de y, tá? Então, ela tem essa função variável a cada ponto aqui, né, dessa minha lâmina, tá? Num elemento de área, que nesse caso, a minha área é um x por
y, tá? Então, isso vai me resultar numa integral dupla de ρ de xy da função densidade no elemento de área, tá? E como já vimos, pessoal, se a minha lâmina for quadrada, e determine a sua massa e o seu centro de massa se a função densidade for 2x menos y, tá? Então, assim, pessoal, primeiro passo, né, quando você pega um exercício mais aplicado, como esse que eu trouxe aqui para vocês, a gente precisa entender os dados do enunciado para poder construir aqui a ideia por trás. O que eu conheço é a função densidade, e eu quero determinar a massa e o centro de massa, tá? Por enquanto, ainda não sei o que é centro de massa, então vamos deixar ele em stand-by. Vou primeiro determinar a massa, tá? Bom, o que eu sei? Que a minha lâmina, ela é um quadrado, tá? Tem todos os lados iguais, né? E esses meus lados, eles são unitários, ou seja, o que é um lado unitário? Ele tem medidas igual a 1. Se a minha função densidade aqui, ó, é medida em quilo por metro quadrado, então cada um dos lados mede 1 metro, né? Porque para determinar a área, metro vezes metro, tá? Lado vezes lado, tá? A região, né, que eu estou interessada aqui, ela está no primeiro quadrante. Então, lembra que o plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes. No primeiro quadrante, eu tenho x e y positivos. Além disso, duas arestas do quadrado, elas estão apoiadas sobre os eixos coordenados. Quem são os eixos coordenados? O eixo x das abscissas e o eixo y das ordenadas, tá? Então, aqui na figura, pessoal, que eu gerei no GeoGebra, a gente consegue fazer essa visualização. Vejam lá, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? A lâmina é quadrada, os lados são unitários, está no primeiro quadrante, então ela vai estar localizada aqui, ó, né? E duas arestas, ou seja, dois lados estão apoiados sobre o eixo coordenado. Então, isso me traria esse quadradinho. Então, esse quadradinho aqui é a minha lâmina, tá? Então, eu já sei que para calcular a massa, eu vou fazer o cálculo de uma integral dupla da função densidade no elemento de área, tá? Função densidade eu já conheço, o exercício já me deu 2x menos y, tá? E falta agora a gente pensar no elemento de área, tá? Ou seja, definir meus limites de integração para x e para y, né? Nesse caso, pessoal, vejam que para x ele vai de 0 até 1. Então, os limites de integração em x vão de 0 até 1. E em y também, ó. Para fazer essa identificação, trace retas verticais e horizontais, que vai ajudar bastante. Como os dois limites de integração são iguais, então não importa a ordem que eu escolho aqui, tá? Ó, quando eu monto aqui, tanto faz se eu quero calcular na ordem dx, dy ou dy, dx, porque eles são exatamente iguais, tá? Então, aqui a gente tem duas possibilidades. Vou fazer o cálculo por meio de uma delas e a outra fica aí depois de tarefa para você tirar a prova real e chegar ao mesmo resultado, tá? Então, ó, pessoal, integral dupla bem simples, né? Lembra que a integral dupla é calculada como duas integrais iteradas. Primeiro a integral de dentro e a resposta integra novamente, tá? Então, vou começar aqui, ó, calculando a integral de 2x menos y para x, tá? Então, integral de 2x, 2 é a constante, integral de x,
x ao quadrado sobre 2, lembra, soma uma unidade no expoente, divide pelo expoente mais 1. E a integral de menos y, pessoal, menos 1 é uma constante, né? Então, menos a integral de y, lembra, quando eu estou integrando para x, eu vou considerar y como uma constante. Então, vai ficar menos xy, em que os limites de integração vão de 0 até 1, tá? Então, ó, 2 divide 2, né? 2 dividido por 2 é 1. E aí, eu vou substituir no lugar do x, vou grifar aqui para vocês, né? Limite superior e limite inferior de integração, tá? Então, vai ficar assim, ó. 1 ao quadrado menos 1 vezes y dy, tá? Ah, professora, mas e o limite inferior? Pessoal, o limite inferior é 0. Então, se quiser escrever aqui menos 0, ok. Mas, na prática, não vai mudar nada, né? Porque se eu somar ou subtrair 0, não vai alterar o meu cálculo, tá? Então, vai ficar assim, ó. Integral de 0 até 1, 1 menos y dy, tá? Bom, chegando aqui, pessoal, uma forma de você verificar se o que você fez até o momento está ou não correto é verificar se você tem apenas a variável que você está integrando dentro da sua integral. Então, aqui eu tenho 1 menos y, vou integrar para y. Ok. Estaria errado se eu tivesse um x aqui dentro. Como eu não tenho, então, podemos prosseguir, tá? Então, vou calcular a integral de 1 com relação a y, é y, e a integral de y com relação a y menos y ao quadrado sobre 2, em que os limites de integração vão de 0 até 1, tá? Bom, vou continuar aqui ao lado. Então, no lugar do y, eu substituo 1. Então, vai ficar 1 menos 1 ao quadrado sobre 2, menos lá o limite inferior 0, tá? Vou colocar ele aqui, né? Mas, como eu disse, é só para constar, porque não vai influenciar, né? Então, 1 menos meio, tá? 1 ao quadrado é 1, né? 1 elevado a qualquer potência sempre vai ser 1, tá? E 1 menos meio, pessoal, aqui novamente, lembrando da aula passada, né? Importante lembrar das operações com frações, tá? Quando não aparece ninguém, vou até colocar aqui de outra cor, pessoal, significa que o meu denominador é 1, tá? Então, preciso tirar o MMC entre 2 e 1. É 2, né? Então, vou fazer, ó, 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. 2 que divide 2 é 1 vezes 1, 1. Então, aqui, concluímos meio, tá? Bom, vamos voltar lá no enunciado. Eu queria encontrar a massa dessa lâmina. Se a função densidade ela é medida em quilo por metro quadrado, então, para determinar aqui a massa, eu vou usar unidade de medida quilo, tá? Então, aqui eu vou escrever meio quilo. Ou, se quiserem, né, 0,5 quilos vai ser aqui a massa da minha lâmina, ok? Bom, centro de massa, né? O exercício pedia para encontrar também o centro de massa. Então, vamos entender primeiramente o que é o centro de massa, como que calcula, para, na sequência, a gente ir ali para o encontro, né, do centro de massa da nossa lâmina, tá? Então, por definição, pessoal, o centro de massa, ele vai ser uma posição definida relativa a um objeto ou sistema de objetos, tá? Então, ele é uma posição média de todas as partes do sistema, ponderada de acordo com a massa de cada objeto. Então, para objetos rígidos, simples, que vão ter uma unidade de densidade aqui uniforme, pessoal, constante, né? Então, o centro de massa, ele é localizado no centroide e ele coincide com o centro geométrico da minha figura geométrica, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, né, uma circunferência, aqui eu teria o meu centro de massa, tá? No caso do quadrado, no caso do triângulo, né, ele está localizado exatamente ao
meio, ao centro dessa figura geométrica. E no caso do anel, pessoal, desse disco aqui, tá? Vejam que o centro geométrico, ele nem está dentro da minha figura geométrica. Isso não tem problema, tá? Agora, quando eu tenho uma densidade variável, né? O que é uma densidade variável? É uma densidade que é função de uma variável. No caso, a gente está pensando aqui, função de duas variáveis independentes, x e y, tá? Então, nesse caso, não necessariamente ele vai coincidir com o centro geométrico, né? Ou seja, são raros os casos em que isso de fato vai acontecer, tá? Então, significa que quando a minha densidade ela é variável, tá? Eu vou buscar esse ponto de equilíbrio, né? Então, imagina que essa daqui é a minha lâmina, novamente, peguei aqui meu porta-copos, tá? Então, significa que existe um ponto aqui, ó, nessa lâmina, que eu tenho uma situação de equilíbrio, tá? E que não necessariamente vai estar aqui exatamente ao centro. Ela poderia estar aqui perto de uma das bordas, né? Que seria justamente onde eu tenho esse equilíbrio, já que a minha densidade é uma função de x e de y, tá? Bom, então, pessoal, para a gente chegar, né, no desenvolvimento da fórmula, eu trouxe um exemplo aqui bem simples para vocês entenderem, tá? A gente vai considerar primeiro a ideia do unidimensional, primeiro uma única dimensão, pensando somente, né, no eixo x, tá? E depois a gente extrapola, estende para x e y, tá? Então, imagina que aqui eu tenho uma gangorra, né? Uma gangorra que eu tenho certeza que você já brincou ou já levou seu filho, seu sobrinho, seu primo para brincar num parque aí da sua cidade, tá? Então, aqui, pessoal, qual que é a ideia da gangorra, né? Se eu tiver uma pessoa sentada de um lado e uma pessoa sentada do outro lado, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma situação de equilíbrio quando a massa deles e a distância ao centro sejam iguais, tá? Então, se uma das pessoas tiver uma massa maior do que a outra, a gangorra vai pender para um dos dois lados, tá? A não ser que, com massas diferentes, elas sentem em distâncias diferentes, tá? Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Imagina que aqui esse é meu centro, né? Que eu estou chamando de x barra. Aqui eu tenho uma massa 1, tá? E uma distância x1. Aqui eu tenho uma massa 2 e uma distância x2, tá? Então, como eu disse, o equilíbrio vai acontecer quando o produto M1D1 vai ser igual ao produto M2D2, tá? Bom, o que é a distância 1? Né? Vai ser o x barra menos o x1. E o que é a distância 2? x2 menos o x barra, tá? Então, M1 que multiplica x barra menos x1 é igual a M2 que multiplica x2 menos x barra. Aqui, pessoal, precisa fazer o chuveirinho, né? A distributiva, tá? Isso vai nos levar a x barra M1 menos x1 M1 igual a menos x barra M2 mais x2 M2, tá? Cuidado, né, em lembrar de carregar os sinais, né? Sejam eles positivos ou negativos, tá? Na sequência, pessoal, eu quero determinar aqui o x barra, tá? Então, vou colocar ele de um lado da minha equação, né? Quem tem x barra vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Então, teremos x barra M1 mais x barra M2, né? Então, esse termo aqui eu vou levar para o lado esquerdo e esse daqui eu vou levar para o lado direito da equação, tá? X barra M1 mais x barra M2 é igual a x2 M2 mais x1 M1. E agora, isolando o x barra, M1 mais M2 ficaria assim, ó, x barra multiplica M1 mais M2, tá? Por quê, professora? Porque vejam que o x barra aqui ele é um termo comum. Se ele é um termo comum, posso colocar ele em evidência. Se eu fizer aqui esse produto, eu volto no que eu tenho aqui do lado esquerdo. Então, é verdadeira essa afirmação, né? Então, isolando o x barra, pessoal, a gente vai encontrar x2M2 mais x1M1 dividido pela soma das massas M1 mais M2, tá? E, em particular, isso daqui é o que nós chamamos de primeiro momento em Y, tá?
Isso para a ideia da gangorra, né? Agora, imagina que a gente estende essa ideia pensando aqui para o eixo Y. Então, nesse caso, vou colocar aqui outra cor, ó. O primeiro momento em X seria um Y barra igual a Y1 M1 mais Y2 M2 dividido pela soma das massas M1 mais M2, ok? Bom, então, pessoal, na prática a gente não vai ficar somando todas as massas, né? Para isso a gente tem e já conhece aqui o conceito de integrais, né? Então, o que nós teremos aqui é que o cálculo do momento da lâmina em torno do eixo X é dado por um Y que multiplica a função densidade e o momento em torno de Y é dado por um X que multiplica a função densidade, tá? Lembra que aqui, ó, que a gente concluiu, né, que o momento em X é um Y que multiplica M1 mais Y que multiplica M2 e assim por diante. E aí a gente vai ter essas funções densidades, né? Lembra que para encontrar massa, a gente já viu também, eu vou fazer uma integral dupla da função densidade no elemento de área. Então, cada uma dessas massas aqui seria função densidade no elemento de área, tá? Bom, aí, para a gente encontrar o x barra, pessoal, eu vou fazer o momento dividido pela massa, tá? Que foi exatamente o conceito que a gente chegou aqui anteriormente, né? Ó, x vezes m dividido pela soma das massas. Então, a massa a gente já sabe determinar, tá? Então, a ideia aqui, ó, x barra vai ser my dividido por m e o y barra mx sobre m. E aí, pessoal, o meu centro de massa da lâmina, ele vai ser um ponto no plano cartesiano, porque aqui eu estou trabalhando com o 2D, tá? Então, um ponto no plano cartesiano que tem uma entrada em x e uma entrada em y, ou seja, x barra, y barra, tá? E aí, pensando lá no desenho, eu teria um pontinho que é justamente esse ponto em que eu tenho essa situação de equilíbrio, ou seja, a lâmina vai se comportar como se toda a sua massa estivesse concentrada no seu centro de massa, tá? Então, vejam, pessoal, para a determinação do centro de massa, né, eu preciso já ter calculado a massa da minha lâmina e depois fazer mais dois cálculos, duas integrais, que é para determinar o MY, fazendo o produto de x pela função densidade, e para determinar o mx, fazendo o produto de y pela função densidade, ok? Bom, então vamos lá, vamos voltar ao mesmo exercício. Lembra que a minha lâmina é quadrada, ó, lados unitários, né? O x vai de 0 até 1, o y vai de 0 até 1. Já determinei a massa, ela vale meio quilo, tá? Já conhecemos os limites de integração, então agora eu preciso calcular o mx e o my, tá? Então, ó, no cálculo do mx eu vou multiplicar y pela minha função densidade. E, pessoal, cuidado que nesse produto, né, ou seja, de y pela função densidade, tá? Você não pode já se apressar para fazer os cálculos e se esquecer de, primeiro, preparar a sua integral. Então, primeiro, prepare ali o seu integrando, faz as operações, né? Faz o produto, faz a soma, simplifica tudo que for possível antes de começar a calcular, tá? Então, antes de eu calcular, eu vou trabalhar com o meu integrando, ou seja, quem está aqui dentro, a função que eu vou integrar, né? Então, y vezes 2x vai ficar 2xy ou 2yx, tanto faz porque é um produto, menos y que multiplica y. Novamente, isso eu repito bastante, pessoal, mas é porque às vezes vocês esquecem, né? Multiplicação de bases iguais, soma expoente. Então, y vezes y vai me retornar um y ao quadrado dx dy, tá?
Agora, minha integral está preparada. E eu começo integrando para x, integral de dentro. Então, vai ficar assim, ó, integral de 2xy com relação a x, 2x ao quadrado sobre 2y, menos integral de y ao quadrado para x. Y é constante, então vai ficar x, y ao quadrado, em que o x varia de 0 até 1, tá? Primeiro, dá para simplificar aqui, ó, 2 dividido por 2? Dá. Sempre que possível, já simplifica, tá? E agora, no lugar do x, eu vou substituir o 1, né, limite superior, e o 0, limite inferior, tá? Cuidado para não substituir no lugar do y, é no x, né? Então, vai ficar integral de 0 até 1, 1 ao quadrado y, menos 1, y ao quadrado, menos o 0, dy, tá? Então, vai ficar assim. 1 vezes y é y. 1 vezes y ao quadrado, y ao quadrado, tá? Sobrou só y dentro da minha integral? Sim, né? Então, está correto, tá? Então, eu continuo o meu cálculo. Integral do y ao quadrado sobre 2, integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3, e os limites de integração vão de 0 até 1. Então, aqui teremos 1 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao cubo sobre 3, menos o 0. Meio, menos 1/3, tá? E aí, vamos lembrar, né? Subtração de frações que têm denominadores diferentes. MMC. MMC entre 2 e 3 é 6. 6 que divide 2, 3 vezes 1, 3. 6 que divide 3, 2 vezes 1, 2. 3 menos 1, 1. Quer dizer, 3 menos 2, né? 3 menos 2, 1/6, tá? Então, meu mx é 1/6. Professora, esse é a coordenada x barra ou y barra? Não. Não, porque vamos voltar lá para a teoria. Para encontrar x barra, eu vou dividir my por m. E para encontrar y barra, eu vou dividir mx por m, tá? Então, ainda tem que dividir esse resultado pela massa para determinar a coordenada, tá? Mas antes, eu vou já fazer aqui com vocês o próximo cálculo, né? Que é o mx. Então, aqui eu vou multiplicar y pela minha função densidade. É isso que muda. My, x vezes a função densidade, mx, y vezes a função densidade, tá? O resto, exatamente como fizemos anteriormente. Então, teremos aqui, ó, integral de 0 até 1, de 0 até 1, 2xy menos y ao quadrado, dx, dy, tá? Começa integrando para x, então vai ficar 2x ao quadrado sobre 2, menos y ao quadrado x, que vai de 0 até 1, tá? Novamente, pessoal, estou integrando para x. Quem não é x é constante. Então, aqui, ó, 2xy, 2y é constante. Y ao quadrado, constante, tá? Dá para simplificar novamente 2 com 2, né? E no lugar do x, eu substituo o 1, né? Então, no lugar do x, aqui, a gente vai ficar com 1 ao quadrado y, menos 1 vezes y ao quadrado, menos o 0 dy, integral de 0 até 1, y menos y ao quadrado dy. E aqui, pessoal, eu percebi que eu estou calculando o mx de novo, né? Não acabei me tocando que o slide estava duplicado. Então, esse daqui a gente já calculou, né? Vou colocar aqui a resposta, que foi que a gente chegou aqui. Eu estava fazendo exatamente a mesma integral e não percebi, pessoal. Me desculpem, agora sim está correto, tá? Então, ó, agora sim, x vezes 2x e x vezes menos y, tá? Então, vamos corrigir aqui. Lembrando que não estava errado, tá? Só estava fazendo o cálculo novamente, mas nem vou terminar ele porque aqui a gente já tinha chegado no sexto como resposta, tá? Então, ó, pessoal, aqui a gente vai ter 2x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos y, menos
xy dx dy, tá? Aí agora sim, né? Começa integrando para x. Então vai ficar integral de 2x ao quadrado, 2x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2y, de 0 até 1, tá? Então lembra, se eu estou integrando para x, quem não é x é constante, 2 é constante e y é constante. No lugar do x, eu substituo o limite. Limite superior é 1 cubo, menos y menos o limite inferior, que é 0. Então, teremos 2 terços menos meio, que multiplica y, tá? Pessoal, por que é meio que multiplica y e não y sobre 2? É a mesma coisa, tá? Mas, o que acontece? Se eu colocar y sobre 2, eu corro o risco de calcular errado a integral, tá? Vou explicar por quê. Ó, a integral de 2 terços é 2 terços y. E a integral de meio y, meio é constante, e a integral de y ao quadrado sobre 2. Vejam que aqui eu teria que pensar, né, se eu quisesse fazer o cálculo direto, que eu teria y ao quadrado sobre 4, tá? E como eu sei que muitos alunos acabam errando nesse passo, então eu gosto de separar a integral, tá? Então, recomendo que você faça da forma como eu fiz aqui, para depois fazer esse produto dos denominadores, tá? Então, vai ficar assim, ó, 2 terços vezes 1, menos meio, vezes 1 ao quadrado sobre 2, menos o zero. 2 terços menos 1 quarto. MMC entre 3 e 4 é 12. 12 que divide 3, 4 vezes 2, 8. 12 que divide 4, 3 vezes 1, 3. 8 menos 3, 5 sobre 12, tá? Então, MY, 5 sobre 12. Agora ficou fácil determinar o centro de massa, né? X barra MY dividido por M, Y barra MX dividido por M, tá? Então, lembra, o MY, 5 sobre 12, o M, meio, MX, 1 sexto, tá? Divisão de frações, pessoal, cuidado, né? Porque na divisão de frações, eu vou preservar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Ou seja, tenho aqui 5 sobre 12 vezes, invertendo, ó, trocando o numerador com o denominador, fica 2 sobre 1, tá? Então, 5 vezes 2, 10. 12 vezes 1, 12. Dá para simplificar por 2? Dá. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. 5 sextos, né? E para y barra também. 1 sexto preserva e multiplica pelo inverso do denominador. 2 sobre 1. 1 vezes 2, 2. 6 vezes 1, 6. 1 terço, tá? Então, aqui a gente vai encontrar, né, exatamente onde que está esse ponto. Lembra que o meu pontinho, ele tem uma entrada x barra e y barra, tá? Então, o meu centro de massa, ele está aqui em 5 sobre 6 e 1 terço. Ou seja, em x ele está em 5 sobre 6 e em y 1 terço. Então, esse daqui é o meu centro de massa. O ponto que eu tenho essa situação de equilíbrio para minha lâmina que tem uma função densidade variável, ok? Bom, e se eu estiver pensando num objeto tridimensional, pessoal? A ideia é a mesma, tá? Só que agora eu vou pensar numa densidade volumétrica, né? Lembra lá que para determinar a massa, eu faria o produto da densidade volumétrica pelo volume, tá? Então, minha densidade volumétrica, eu estou usando aqui outra letrinha grega para indicar ela, tá? A massa, então, é a função densidade num elemento de volume. E lembrando que essa integral tripla pode ser coordenada cartesiana, cilíndrica ou esférica, depende do que é esse meu objeto tridimensional, né? Se ele for um cubo, por exemplo, eu vou usar coordenada cartesiana. Se ele for um cilindro, vou usar coordenadas cilíndricas.
Se ele for uma esfera, eu vou usar coordenadas esféricas, tá? E aí, para determinar o centro de massa, vejam que agora meu centro de massa, ele é uma tripla, né? Ele é um ponto que tem uma entrada x, y e z, né? Ou seja, o x barra, y barra e z barra, tá? Para encontrar o x barra, x que multiplica a função densidade. Para encontrar y barra, y que multiplica a função densidade. E para encontrar o z barra, z que multiplica a função densidade, tá? Todos eles divididos pela massa do seu objeto, ok? Bom, para finalizarmos aqui a nossa aula, pessoal, vamos falar da área de uma superfície, tá? A gente já viu em aulas anteriores, né, que a equação z igual a f de xy, ela vai me gerar uma superfície no 3D, tá? Então, imagina aqui essa superfície S, tá? No 3D, então tenho aqui o espaço, né? Gerei a minha superfície. E aí, o que, que vai acontecer? Aqui a gente vai aprender a calcular a área dessa superfície. Então, imagina que seja lá uma superfície, né? Imagina, por exemplo, um cobertor, né? Um tapete, que algo que se você esticasse no chão, você seria capaz de determinar essa área, tá? Só que aqui ele tem todo esse formato curvo, né? Então, a gente precisa aqui usar essa ideia de vetores que estão atuando aqui, um vetor 1 e um vetor 2, para na sequência determinar essa área, tá? Não vou ficar passando tanto aqui essa definição formal, de onde que vem os cálculos, isso está muito bem demonstrado já no livro de vocês, tá? Essa não é a ideia, não é o foco aqui da nossa disciplina, mas a área, então, aqui, ó, vai ser calculada como sendo uma raiz quadrada da derivada de z, tá? Que gera minha superfície com relação a x ao quadrado, mais a derivada de z com relação a y ao quadrado, mais um num elemento de área dx dy, tá? Bom, e lembrando, pessoal, que quando eu falo de uma derivada parcial, vou anotar aqui, tá? Então, quando eu falo de uma derivada parcial, tá? Da forma, zx significa que eu estou derivando z com relação a x, ou eu posso indicar assim, né? Com esse símbolo que parece um 6 e ele é chamado de derrô, tá? Então, estou considerando aqui, ó, uma função de x e y, então posso derivar ela com relação a x e com relação a y. Então, eu posso ter aqui essas duas derivadas parciais, seja com relação a x, seja com relação a y, tá? Então, o cálculo da integral em si é tranquilo, vocês já conhecem, né? Identificação dos limites de integração vai ser de acordo lá com seu elemento de área. Aqui também pode usar coordenada cartesiana, pode usar coordenada polar. Ponto de atenção é apenas no cálculo dessa derivada parcial, lembrando lá de cálculo 1, que vocês já aprenderam, tá? Então, vamos ver juntos aqui um exercício. Determine a área da superfície da parte do paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que está abaixo do plano z igual a 9, tá? Então, eu desenhei aqui em vermelho o nosso paraboloide, x ao quadrado mais y ao quadrado, e em azul aqui eu tenho o plano z igual a 9, tá? Eu quero determinar essa área dessa superfície, pessoal, essa superfície lateral do meu paraboloide, tá? Bom, então primeiro, né, a gente vai precisar definir os nossos limites de integração, porque eu já vi que a área vai ser uma integral dupla da raiz quadrada de 1 mais derivada de z com relação a x ao quadrado, mais derivada de z com relação a y ao quadrado no elemento de área, tá? Então, primeiro, vou determinar meu elemento de área. Nesse caso, pessoal, observando aqui a minha figura, tá? Lembra da aula passada? O que eu falei para vocês? Sempre que for um paraboloide, vou usar coordenadas polares, tá? Então, vamos lá entender aqui, ó. Para determinar os meus limites de integração, também expliquei na aula passada, vou igualar z com z. Então, ó, z igual a z, ou seja,
x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado é a equação de uma circunferência centrada na origem com raio r, tá? Então, aqui, para encontrar o meu raio, é só extrair a raiz quadrada. Ou seja, é uma circunferência com raio igual a 3, como essa que eu desenhei aqui para vocês. Então, na prática, né, pensando numa visualização, pessoal, se eu pegasse aqui esse desenho do paraboloide e olhasse ele de cima para baixo, tá? Imagina que eu vou girar ele. Com o corte no plano z igual a 9, eu vou ver essa circunferência de raio 3, tá? Então, ó, o R vai de 0 até 3 e o θ vai de 0 até 2π, tá? Então, raio de 0 até 3, o θ de 0 até 2π, 2π porque dá aqui essa volta completa. E aí, agora falta apenas a gente calcular essas derivadas parciais, né? Bom, derivada parcial com relação a x vai ser a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado com relação a x, tá? Bom, lembra lá das derivadas, né, pessoal? Derivada de x ao quadrado com relação a x, eu vou usar a regra do tombo. O 2 vai tombar, multiplica por x e subtrai uma unidade do expoente, vai ficar 2x. E a derivada de y ao quadrado com relação a x é zero. Por quê? Quando eu estou derivando com relação a x, y é constante. E, por definição, a derivada de uma constante é zero, tá? Vou escrever aqui, ó, essas duas regrinhas para vocês não esquecerem. Então, regra do tombo, tomba o n e multiplica por x elevado a n mais 1. E a derivada de uma constante é zero, tá? Então, coloquei aqui as duas regrinhas de derivação que são importantes para esse cálculo. Para a derivada para y, muito semelhante, ó. Derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado com relação a y é derivada de x com y, 0, derivada de y ao quadrado com relação a y, 2y, tá? Então, aqui vai ficar 2x e aqui vai ficar 2y, tá? Então, vai ficar assim, ó. Quando eu vou montar a minha integral, a gente vai encontrar integral de 0 até 2π, de 0 até 3, raiz de 1, mais 2x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, dA, r, dr, dt, tá? 2x ao quadrado, vamos resolver aqui. Vai virar 4x ao quadrado, e aqui eu vou ter 4y ao quadrado, tá? Aí, pessoal, aqui a gente tem dois caminhos, que é lembrar que em coordenada polar, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, ou lembrar que x é r cosseno θ e o y é r seno θ, e daí você desenvolve como você preferir, tá? Se eu colocar aqui, ó, 2r cosseno θ ao quadrado e 2r seno θ ao quadrado, vou demonstrar para vocês que vai chegar na mesma resposta. Vai ficar assim, ó, raiz de 4r ao quadrado cosseno ao quadrado, mais 4r ao quadrado seno ao quadrado, mais 1, tá? Coloca 4r ao quadrado em evidência, multiplicando cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, mais o 1, né? Não esquece aqui do 1. E lembra que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, isso vai nos levar a raiz quadrada de 4r ao quadrado mais 1, tá? Que é exatamente o mesmo resultado que eu chegaria aqui, fazendo raiz de 1 mais 4, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Em especial, essa forma que eu acho bem mais fácil, pessoal, mas como eu disse, se você quiser optar, né, pela forma completa, chega exatamente no mesmo resultado. Então, aqui eu vou calcular integral de 0 até 2π, de 0 até 3, da raiz de 4r ao quadrado mais 1, r dr dθ. Começa calculando a integral para r, e aqui a gente já chega num problema, né? Que é
Raiz quadrada de 4r ao quadrado mais 1, pessoal, é uma função composta da variável que eu estou trabalhando. E aí eu vou ter que lembrar lá de cálculo 1, técnicas de integração. Uma das técnicas que a gente aprendeu é a substituição de variáveis, né? Então, onde aparece a função composta, eu vou chamar de u. Então, u é 4r ao quadrado mais 1. du é a derivada. Derivada de 4r ao quadrado, 8r dr. E calculo novos limites de integração. Por quê? De 0 até 3 é para r. Só que agora eu não vou mais usar r, eu vou usar u. Então, vou calcular um limite para u, que vai ser 4 vezes 0 mais 1, que dá 1, tá? E o u2 vai ser 4 vezes 3 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 4, 36, mais 1, 37, tá? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Como eu disse, não tem como calcular essa integral diretamente para R, tá? O θ você esquece, porque para o θ tá bem tranquilo, e ela é a última integral, então não tem problema nela. O problema aparece para a variável R, né? Então, aqui, o que acontece? Eu vou precisar usar substituição de variável. O R, eu vou chamar ele de U. Então, eu chamei U de 4R ao quadrado mais 1, derivada dele é um 8R dr, tá? E calculei novo limite para u. Então, essa minha integral vai se transformar numa integral de 0 até 2π, não mexe, tá? Agora, não vai mais de 0 até 3, vai de 1 até 37, raiz 4r ao quadrado mais 1, eu chamei de u, tá? R dr apareceu aqui, vou destacar em outra cor aqui para vocês, ó. R dr apareceu aqui, então vou substituir. R dr seria 1 du sobre 8. Deteta, tá? Bom, pessoal, raiz quadrada, né? Lembra que uma raiz quadrada, aqui meu expoente é 1 e meu índice é 2. Então, uma raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio, tá? Isso é importante expressar nessa forma de expoente fracionário para calcular a integral. Então, vai ficar assim, integral de 0 até 2π, 1/8 é a constante, u elevado a meio mais 1, que divide meio 7, tá? Meio mais 1, pessoal, o que é meio mais 1? Vamos fazer aqui do lado, ó. Meio mais 1, MMC 2, então 1 mais 2, 3 meios. Então, vai ficar integral de 0 até 2π, 1/8 vezes u elevado a 3 sobre 2, que divide 3 sobre 2 e vai de 1 até 37, tá? Então, vai ficar 1/8 vezes 2 terços. Por que 2 terços, professora? Porque aqui eu tenho a divisão de 3 por 2, né? Então, se é uma divisão de frações, multiplica inverso. Vezes, substituindo os limites, 37 elevado a 3 sobre 2, menos 1 elevado a 3 sobre 2, deteta. Aqui, ó, 2 simplifica com 8, sobra 4, né? Então, teremos integral de 0 até 2π, 4 vezes 3, 12, então, 37 elevado a 3 sobre 2, vamos fazer aqui do lado, ó. Ele é 37 elevado a 1, 37 elevado a meio, tá? Porque 1 mais meio a gente já descobriu que é 3 sobre 2. Outra forma de expressar isso seria numa raiz quadrada de 37 elevado ao cubo, tá? Que volta lá naquela questão que eu expliquei aqui, ó. Raiz quadrada de u elevado a 1 é u elevado a meio. Então, 37 elevado a 3 sobre 2. Posso abrir, né, essa raiz como sendo 37 vezes 37 vezes 37 e unir de 2 em 2, porque meu índice é 2. Então, ficaria assim, ó, 37 ao quadrado vezes uma raiz de 37. Logo,
37. 37 elevado a 3 sobre 2, né? A gente costuma deixar na forma de raiz. Então, 37, raiz de 37. E menos 1 elevado a 3 sobre 2, 1 elevado a qualquer número que seja, sempre vai ser 1. Tá? Então, aqui não muda. Para finalizar o exercício, tudo isso daqui que está dentro da minha integral é constante, pessoal. Então, vou jogar aqui para fora da integral. 37 raiz de 37 menos 1, tá? 2π. Então, vai ficar 2π sobre 12, 37 raiz de 37 menos 1, menos o zero, né? Porque se eu substituir zero aqui, 0 vezes alguma coisa, zera tudo, tá? E 2 simplifica com 12. Então, vai sobrar π sobre 6, 37 raiz de 37 menos 1. E essa daqui é a minha área de superfície. Se quiser colocar aqui unidade de área, porque o exercício não trouxe unidade de medida, então o A para indicar unidade de área, ok? Então, com esse exercício, pessoal, a gente finaliza aqui essa nossa aula de aplicações, né? Em especial, trabalhamos com cálculo de massa, centro de massa e área de superfície. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.